reportagem do Carlos Madeiro no nosso site, que eu quero compartilhar informações, quando a gente vê imagens aí que a gente está recebendo a todo momento, né, desse ataque ao hospital, que é o assunto mais recente. A Hamas fala em 500 mortos. Israel diz que, pelo menos por agora, até agora não confirmou se foi o autor do ataque. E um médico que atua para a organização humanitária Médicos Sem Fronteiras disse que estava no hospital na cidade de Gaza, que foi bombardeado. Ele disse o seguinte: estávamos operando no hospital, houve uma forte explosão e o teto do centro cirúrgico caiu. Ele chamou de um massacre, né? Em nota, a Médicos Sem Fronteiras disse estar horrorizada e considerou absolutamente inaceitável o bombardeio no local. Há dificuldades de comunicação com operadoras da entidade local, né? Quer dizer, pessoas que estão trabalhando pela Médicos Sem Fronteiras e não conseguem se comunicar com a instituição fora da faixa de Gaza. A Médicos Sem Fronteiras classificou a situação como catastrófica. Aliás, a possibilidade de se apropriar de mais territórios palestinos está sendo considerada pelo governo de Israel, segundo declarações que foram feitas por um ministro, um dos mais importantes ali do gabinete de emergência montado pelo Benjamin Netanyahu. Esse gabinete tem políticos do governo e da oposição. Durante participação no jornal local lá de Israel, ele disse que Gaza tende a ser menor depois dessa guerra. O Thales até destacou essa fala agora há pouco durante a entrevista com o Victor. E esse ministro disse ainda que a Gaza tem que ser menor, primeiro, porque é uma questão de segurança nacional, e segundo, porque a perda de terras é o preço que os árabes entendem. O que isso significa, Jamil? É a defesa de um genocídio ou da matança generalizada? Bom, antes de mais nada, é a violação completa de todas as resoluções da ONU desde 1900, no final dos anos 40. Né? Basicamente, é ignorar todo o direito internacional que foi estabelecido ao longo desses anos. O outro ponto é o fim daquela ideia de uma solução em dois estados, ou seja, com a criação do Estado palestino convivendo lado ao lado com o Estado de Israel, com fronteiras internacionalmente reconhecidas, e os dois reconhecendo a existência mútua, ou seja, ninguém tentando destruir o outro. Né? Então, quando você traz uma frase dessa, Diego, obviamente, de uma autoridade, ela ali está implícito que a ideia de um Estado palestino desaparece completamente. E você tem o terceiro aspecto, que é o da limpeza étnica, né? Que é você expulsar daquela região uma população que por décadas, eu diria séculos, lutou por aquelas terras. Tem algo muito forte em tudo isso, que para quem já esteve nos territórios palestinos, tem algo muito forte que é a esperança dos palestinos de voltar para casa. E em vários campos de refugiados eu vi isso, as pessoas que levam, inclusive no pescoço, a chave da casa que nem mais existe, de casas que já estão absolutamente destruídas há décadas, não no fim de semana passado. E elas continuam levando com elas aquela chave numa esperança, perdão, muitas vezes ilusória, certamente, de que um dia vão voltar a ter aquela terra, aquela casa e, obviamente, o seu próprio território. É uma dessas histórias que eu espero que daqui a alguns anos a gente olhe para trás e pense como é que a humanidade, como é que a comunidade internacional permitiu que tudo aquilo tivesse acontecido. Eu sei, parece que não vai ser na nossa geração, né, Thales? Mas a verdade é que é uma dessas histórias dramáticas que você, infelizmente, hoje não vê uma solução. Um outro ponto que é fundamental entender nessa história, Diego, o que vinha acontecendo nos últimos anos? Países árabes, como a Arábia Saudita, o Bahrein, os Emirados Árabes, Marrocos, até o Sudão, fechando acordos com Israel, normalizando a relação deles com Israel. E aí, criando-se uma expectativa, inclusive entre os americanos, entre alguns europeus, de que, olha, a paz no Oriente Médio pode acontecer ignorando a causa palestina. Bom, essa semana nós tivemos uma prova absolutamente real de que não há como ignorar a causa palestina se a gente for querer falar, Jamil, eventualmente, de uma estabilidade, obviamente, aí na região.